Olá pessoal, na videoaula de hoje falaremos de sistemas de custeio e abordaremos o sistema de custeio direto ou variável. Existem vários sistemas que podem ser utilizados para o custeamento dos produtos, uns com fins específicos de alocar aos produtos os custos indiretos, como ocorre, por exemplo, com o sistema de custeio departamental e com o sistema de custeio ABC, e outros com fins específicos de promover a composição do custo total de fabricação dos produtos, como ocorre, por exemplo, com o sistema de custeio direto, por absorção e RKW. Para facilitar o seu entendimento, no estágio do estudo em que encontramos, diferenciamos custos de despesas, dizendo que a despesa vai para o resultado, enquanto o custo vai para o produto. Pois bem, os gastos que correspondem a custos ou a despesas integrarão o custo de fabricação ou o resultado do exercício conforme o sistema de custeio adotado. Esse sistema contempla como custo de fabricação somente os custos diretos ou variáveis. Nesse caso, os custos indiretos integram o resultado juntamente com as despesas. Por contemplar apenas parte dos custos incorridos na fabricação, esse sistema não é aceito pelo fisco para direcionar a contabilização dos custos incorridos aos produtos. A inclusão da carga de custos indiretos, juntamente com as despesas, onera o resultado. Quando a empresa industrial vende toda a produção iniciada e concluída no mesmo período, o resultado não é afetado. Entretanto, quando parte da produção é ativada, ou seja, mantém-se nos estoques, a adoção desse sistema implica estoques e lucro líquido subavaliados. Portanto, a adoção do sistema de custeio direto fica restrita a fins gerenciais. O custeio direto é um sistema de atribuição de custos aos produtos por meio do qual se reconhecem como custo de fabricação somente os gastos incorridos no processo de fabricação que possam ser facilmente identificados em relação aos produtos fabricados. Os custos diretos, conforme nós já estudamos, variam em função do volume de produção, motivo pelo qual esse sistema é também conhecido por sistema de custeio variável, ou também conhecido como sistema de custeio marginal. Nós já conhecemos os procedimentos necessários para o cálculo dos custos diretos e sua atribuição aos produtos. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a elaborar a demonstração do custo dos produtos vendidos, em que a soma algébrica dos valores lançados, citados nos documentos contábeis, possibilita o conhecimento do total dos custos diretos incorridos na fabricação do período. Por esse sistema, os custos indiretos são tratados como despesas, não integrando o custo de fabricação. A lógica do sistema concentra-se no fato de que os custos indiretos, por independerem do volume de fabricação, representam gastos fixos que se repetem em todos os meses e são necessários para a operacionalização normal da empresa. Assim, haja ou não produção, esses gastos ocorrerão. Por esse motivo, conforme já dissemos, pelo sistema de custeio direto, só devem ser considerados custos de fabricação aqueles gastos com materiais, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação que possam ser facilmente identificados com os produtos fabricados. Os custos diretos ou variáveis são gastos que não ocorrerão se não houver produção. Os custos indiretos ou custos fixos são gastos que incorrerão ainda que a empresa industrial não fabrique sequer uma unidade no período. É importante salientar que, no Brasil, o uso do custeio direto se restringe a fins gerenciais, uma vez que, oficialmente, tanto por determinação do fisco quanto pela observância dos princípios fundamentais de contabilidade, para o custeamento dos produtos fabricados, deve-se adotar o sistema de custeio por absorção, que contempla como custo de produção tanto os custos diretos, variáveis, quanto os custos indiretos, fixos. Portanto, o método de custeio direto ou variável
propõe que as cargas de custos classificadas por espécie, ou seja, natureza de custos, sejam analisadas e reclassificadas em custos fixos e custos variáveis. As características essenciais do método de custeio variável são realizar uma análise das cargas de custos, classificando-as em fixas e variáveis, e atribuir ao custo final dos produtos somente as cargas variáveis, obtendo-se assim um custo final variável dos produtos. Observem a estrutura de uma demonstração de resultados de exercício, uma DRE, baseada no custeio por absorção. Iniciamos a estrutura da DRE com a receita de vendas. Abaixo da receita de vendas temos o custo do produto vendido, que ele é formado por meio do custeio por absorção pela composição dos custos fixos mais custos variáveis. Então, a receita de vendas menos custo do produto vendido é igual ao lucro do produto. E subtrai-se do lucro do produto as despesas operacionais, que são compostas por despesas fixas mais despesas variáveis. Portanto, lucro bruto menos despesas operacionais é igual ao resultado do exercício. Já no custeio direto ou variável, observe-se que a composição do custo do produto vendido ela é diferente do sistema de custeio por absorção. Se observarmos o custo do produto vendido no sistema de custeio direto ou variável, ele é composto apenas de custos variáveis. A DRE ela tem até a mesma estrutura. Obtém a receita de vendas, se subtrai o custo do produto vendido para se obter o lucro bruto. Entretanto, no custeio direto ou variável, o custo do produto vendido é formado apenas de custos variáveis. Após a apuração do lucro bruto, deduz-se as despesas operacionais. Esta é uma característica exclusiva do custeio direto ou variável, no qual as despesas operacionais ela é formado não apenas por despesas fixas mais despesas variáveis, mas também pela soma dos custos fixos. Portanto, despesas operacionais é igual à soma de custos fixos, despesas fixas e despesas variáveis. A estrutura da DRE vai ser a mesma forma. Lucro bruto, deduzindo despesas operacionais, será igual a resultado do exercício. Os defensores do custeio direto ou variável propõem que, no cálculo dos custos finais por produto, não entrem mais que os custos variáveis e que os custos fixos sejam levados globalmente ao resultado do período, por não serem considerados como elementos componentes do custo dos produtos. Obtém-se assim o custo final variável dos produtos. Este modo específico de determinação dos elementos componentes do custo final dos produtos encontra sua justificativa no conceito de custo do período, isto é, os custos de produção fixos e as despesas de comercialização, distribuição e administração fixas são custos, contabilmente despesas operacionais, do período e não do produto. A aplicação de um ou de outro método para o cálculo do custo dos produtos incide, de maneira direta, em duas questões: a valoração ou quantificação final dos estoques e a determinação do resultado, lucro operacional bruto, do período ou exercício. Nesta ilustração, é demonstrado a apuração de custos de dois produtos, do produto A e do produto B. Observe que, na apuração dos custos desses produtos, se o sistema de custeio aplicado for o custeio direto ou variável, será apropriado apenas os custos diretos, que são materiais diretos e mão de obra direta, tanto para o produto A quanto para o produto B. A diferença do sistema de custeio direto em comparação ao custeio por absorção é que, neste sistema de custeio, não há a absorção de custos indiretos e, portanto, não há necessidade de utilização de critérios de rateio. Como eu já havia falado, mas é importante ressaltar, no Brasil,
o método de custeio direto ou variável não é permitido para fins contábeis e fiscais, na valoração de estoques e de determinação do resultado do período, pois fere os princípios fundamentais de contabilidade. Ele somente pode ser utilizado para fins gerenciais, de tomada de decisão, sobretudo a curto prazo. É importante salientar que o custeio variável se destina a proporcionar à administração maior informação sobre a relação existente entre custos, volume e resultado. As características do custeio direto são as seguintes: considera somente os custos variáveis, sendo diretos ou indiretos. Seu enfoque é no produto. Os resultados apresentados sofrem influência direta do volume de vendas. É um critério administrativo gerencial e interno. Apresenta a contribuição marginal, que é igual à diferença entre as receitas e os custos diretos e variáveis dos segmentos estudáveis. O custeio variável estima-se a auxiliar, sobretudo, a gerência do processo de planejamento e tomada de decisão, principalmente a curto prazo. Enfoca principalmente o custo unitário de produção. E, por fim, requer a separação dos custos fixos e variáveis. A composição dos custos no custeamento direto ou variável é a seguinte: primeiro, separação dos custos e despesas. Segundo, separação dos custos em componentes fixos e variáveis. Terceiro, apropriação apenas dos custos variáveis aos produtos. E quarto, custos fixos são tratados como despesas do período. Observe nessa ilustração que, no sistema de custeio direto ou variável, apenas os custos variáveis irão transacionar pelos produtos. Nessa ilustração, representa um exemplo hipotético em que a existência de 3 produtos, produto A, produto B e produto C, e que apenas os custos variáveis serão alocados ao custo desses produtos. Após serem produzidos, serão transferidos para o estoque, ou seja, apenas os custos variáveis irão transitar pelos estoques, e à medida que esses produtos forem vendidos, serão apurados o custo do produto vendido e, portanto, serão alocados ao resultado do exercício. Os custos fixos, eles não transacionam pelos produtos. Os custos fixos serão lançados direto contra resultado, assim como as despesas e as vendas. As vantagens do método são as seguintes: ele dá enfoque gerencial, não permite os erros característicos dos rateios, permite uma análise da contribuição direta de cada produto para com os resultados pela análise da margem de contribuição. Os dados necessários para a análise da relação custo, volume e resultado são rapidamente obtidos e é totalmente integrado com o custo padrão e com o orçamento flexível. Outras vantagens do método é que permite a análise da relação custo, volume e lucro, possibilita decisões de curto prazo, envolvendo decisões de preços e promoções e volume de vendas, e facilita a análise do ponto de equilíbrio. Entretanto, este método possui algumas desvantagens, que são: ao não considerar os custos fixos, acaba tendo uma visão de curto prazo. Isoladamente, não se aplica para a formação do preço de venda. Deve ser avaliado com detalhe em empresas de elevado ativo imobilizado, pois não considera depreciação, quando esta for calculada pelo método linear ou outro método que a transfere num custo fixo. E, por fim, a exclusão dos custos fixos indiretos para a valoração do estoque causa subavaliação e, portanto, fere os princípios contábeis. Por fim, mais uma vez, gostaria de agradecer a audiência e a paciência. Contem sempre comigo, mantenham-se estudando, firmes no estudo, e estarei sempre à disposição. Muito obrigado.